lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Está em Eclesiastes 12, verso 1. A igreja tem o seu espaço de incentivo à juventude e as programações acontecem. Ouviremos um pouco agora com a presidenta Geniane. Boa noite, irmãos. Boa noite. Como os irmãos já sabem, eu estou muito confortável aqui, mas aqui estamos para agradecer ao nosso Deus. E não temos como iniciar nossa fala sem a palavra que parece até redundância, mas não é, que estamos aqui para isso hoje, que é gratidão, né? Nós temos muita gratidão a Deus por não só por 2020, 2021, mas 2020 também. 2021 a gente teve, continuamos com as lives e chegou aí o período em que a gente teve a possibilidade de voltar presencial. Fomos voltando aí aos poucos, voltamos a cada 15 dias com as programações presenciais e tem sido muito edificante cada programação, seja live, seja presencial. Acredito que todos aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar as lives ou acompanhar aqui presencial também, tem sido programações de muita edificação para todos nós. Temos até descoberto, né, pastor? Pessoas que têm deixado devocional, graças a Deus também, irmãos da mocidade, da própria mocidade. E tem sido de muito proveito para todos nós. E, às vezes, assim, a mocidade, de certa forma, talvez por serem jovens, os irmãos costumam cobrar um pouco mais, costumam observar um pouco mais quando não estão tão frequentes à igreja, não estão tão frequentes aos cultos. Isso é normal. Mas, ao mesmo tempo, a gente também pode observar que nós tivemos irmãos, sim, que chegaram a se afastar, que chegaram a gente perceber que não estavam nas lives, não vinham no sábado presencial. Mas a gente também tem muito que agradecer por muitos deles que estavam assim, que hoje, graças a Deus, têm chegado, como também a gente tem muito a agradecer, porque, em meio a essa pandemia, nós perdemos alguns jovens, sabemos disso, ainda estamos em oração e procurando eles, mas a gente tem a agradecer também por aqueles que chegaram, né? A gente teve pessoas que se converteram, teve pessoas que se batizaram em meio a uma pandemia, né? Então, acredito que nós estamos caminhando. Independente da situação, Deus tem nos capacitado muito. Na verdade, tudo que nós fazemos é Ele em nós, né? Porque, sinceramente, eu acho que eu falei isso ano passado, mas vou repetir. Eu, em uma live, é assim uma coisa bem, que nem Jackson disse, Geniane. Pois é. É Deus, irmãos, porque eu realmente, enfim. Eu quero ler para os irmãos o versículo que é chave da mocidade, e é o 1 João, capítulo 2, o final do verso 14, que diz assim: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém? Sempre que eu tive a oportunidade de conversar com alguns que estavam com uma certa dificuldade, que vieram falar comigo, ou que a gente chegou a perceber isso, e eu sempre falei exatamente isso, não só os jovens, mas o crente. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lutar contra nós mesmos, porque ninguém diga que eu vou para a igreja, é maravilhoso, estou todos os dias com a maior vontade de ir para a igreja, com a maior vontade de dirigir um culto, eu amo dirigir uma live, vou lá, ninguém, nem a Anicélia, eu acredito que é bem mais desenvolta que eu, mas a gente fica assim, tremendo, e não é fácil a gente, na nossa própria vida, no nosso dia a dia. Para os jovens, eu acho que mais difícil, por conta do que eu estava conversando com o irmão Moisés no domingo passado. Eu disse assim,
Irmão, se a gente pudesse colocar dentro da cabeça assim, um pouquinho da experiência que a gente tem mais na frente, na cabeça de alguns adolescentes, principalmente, a gente colocaria para evitar deles passarem alguns passos que a gente já viu, que às vezes não dá uma coisa muito legal para a vida, e a gente dizer, e eles hoje assim às vezes não entendem, né, acham que eu tenho que estar direto na igreja, todo sábado eu tenho que estar na igreja. É chato, não tem ninguém da minha idade. E, assim, nos resta orar por eles, né, ter paciência, porque a gente já passou, eu, no caso, já passei por essa fase, e a gente acaba entendendo, mas eu falei para o irmão, assim, que a gente precisa orar por eles e a gente precisa orar pela família também, porque por mais que a gente apoie, por mais que a gente tente incentivar, a gente incentiva, mas a família, os pais, também precisam ter sabedoria nessa parte, né? Os parentes. Se a pessoa não tem parente e vem à igreja, a gente faz o que a gente pode e ora também para que... Porque, às vezes, até o pai não é crente, nem a mãe, mas diz, vá para a igreja, né? Incentiva também. Então, assim, que fique também um pedido de oração à igreja, que os irmãos orem e que Deus possa estar nos dando sabedoria para ajudar uns aos outros, né? Não estou dizendo que sou a perfeita, né? Como eu lembro das conversas, né? Quem conversou comigo sabe que eu disse que eu tive fases assim, como você está passando agora. Eu tive fases que pensei isso, tive fases que foi assim, assim, assim. Eu conto o que eu passei, né? E vai passar e vai dar certo. E alguns eu tive a oportunidade de ver que passou mesmo a fase. E é isso, irmãos. Eu acho que eu não preparei, como Palmeira disse, nada muito elaborado, mas as palavras que eu tenho para dizer, pedir oração aos irmãos e agradecer por tudo que Deus fez até aqui, como diz o versículo, né? E o tema de hoje, até aqui nos ajudou o Senhor. Que a gente possa juntos nos fortalecer e seguir aí. Não sabemos se mais para frente fecharemos para a live de novo, se estaremos totalmente presencial, mas de uma forma ou de outra que a gente possa estar pensando no principal e aproveitando, como eu sempre digo, cada oportunidade. Às vezes, assim, em algumas lives, eu comento com a Anicele, a gente ficava assim um pouco triste, porque tem até a opção agora da gente ver, estou contando, tem a opção da gente ver quem está ali presente assistindo, e a gente via, às vezes, as pessoas entrando, mas não ficava, não sei a razão, né? Não sei a razão, cada um tem os seus motivos, às vezes não gosta, é internet, enfim, pode ter muitos fatores, mas às vezes a gente fica triste porque, como a gente sempre diz, é uma oportunidade. A gente frisa muito que cada live não é a gente ali querendo apresentar uma coisa, as perfeitas estão ali. Não, a gente está fazendo uma programação da mesma forma que a gente faz presencial, né? E às vezes a gente fica meio assim, mas é aquela história. Nós respondemos por nós a Deus, né? Cada um responde. Então, não estou querendo criticar ninguém, não, mas deixar como incentivo mesmo, que se aconteceu uma fase assim nesse ano ou ano passado, que em 2022 a gente possa colocar como meta melhorar alguma coisa, né, na nossa vida. Eu também tenho muito que melhorar, estou já aí pensando em algumas coisas, a gente precisa parar e pensar, porque a vinda do Senhor está próxima. A gente sabe disso, mas a gente fica assim, tipo, está perto, mas estou me formando, está perto, mas vou me casar, estou perto, mas não veio ainda. Chegou 2022, um novo ano, e se for hoje, se for amanhã, né? Já somos crentes, já somos salvos, mas existe galardões, existe estar em obediência a Deus, existe a gente lutar, como eu já disse no início, contra nós mesmos. E eu costumo dizer a Anicele que ela puxa minha orelha se ela vir alguma coisa em mim, e eu puxo a dela também. A gente se dá essa liberdade, né? Então, quanto mais junto a gente tiver, eu acredito que um vai ajudar o outro. E eu quero ler, antes que eu chore, eu quero ler o hino da mocidade, que diz assim. Como eu não canto, vou ler, certo? O negócio
fechou. Calma. Diz assim o hino, é Juventude o nome. 550. Levantai-vos, moços crentes, para anunciar Jesus, como Salvador do mundo, verdadeiro guia e luz. Despertai-vos, levantai-vos, não há tempo que perder. Se quereis servir a Cristo, tendes muito que fazer. Meditai no seu amor, meditai no que ele fez. Pela morte no Calvário, resgatou-nos de uma vez. Sim, ele é a luz do mundo. Ele poderá dizer: só eu dou a vida eterna a qualquer que queira crer. Pois se nós estamos certos de que Cristo é Salvador, vamos publicá-lo a todos, com coragem e fervor. E se nós sinceramente já servimos nosso Deus, exultamos na certeza de encontrá-lo lá nos céus. Amém? Na programação de retrospectiva, a gente falou sobre igreja. E eu falei um pouco sobre a gente priorizar estar na igreja e a importância da igreja, a gente pensar sobre isso. E não só a igreja como templo, mas a igreja nós mesmos. Então, assim, que nós possamos, em 2022, Deus nos dá a graça de estarmos mais despertos e sermos realmente jovens que são testemunho onde é que nós estejamos, seja em nossa escola, em nossa casa, com os nossos amigos, onde nós estivermos. Amém?